O que você utilizaria para reduzir o dano muscular após o exercício físico? BCA ou carboidrato? Tudo bem com vocês? Eu trouxe um artigo muito interessante para vocês que buscou examinar se BCA somado com carboidrato ou somente carboidrato poderia atenuar os marcadores de dano muscular, sensação de cansaço pós-treino, preservando os marcadores de desempenho num período aí até de 3 dias em treinamento intenso com peso, treinamento de alta intensidade. O que eles fizeram então? Selecionaram aí 30 homens jovens, treinados há pelo menos 3 meses, apesar de treinados eram indivíduos iniciantes, e submeteram, por meio de sorteio, esses homens a 2 grupos. Ou eles tomavam BCA mais carboidrato, ou somente carboidrato. E fizeram algumas análises aí de dano muscular e também de marcadores de performance por meio de testes físicos e análises de percepção de esforço subjetivo. Vamos acompanhar como é que foi o desenho do estudo, então? Aqui no T1, que vocês estão vendo aí na flechinha vermelha, eles fizeram todas as análises possíveis num período de 1 semana antes de começar o treinamento. Fizeram análise de sangue, fizeram teste de um RM no agachamento para ver quanto de peso esses homens poderiam levantar. 1 semana depois, então, eles fizeram de fato o treinamento, que foi o exercício do agachamento, que foi feito com 10 séries de 5 repetições máximas, a 80% da capacidade de levantar peso, com intervalo aí de 2 a 3 minutos entre as séries. Era só esse exercício, 10 séries de 5 repetições. Após o treinamento, então, eles tomavam ou o BCA com carboidrato ou somente o carboidrato, tá? Separado em 2 grupos. 24 horas depois, um período de um dia depois, quando você começa a sentir aquela sensação de cansaço, dorzinha muscular, esses mesmos homens voltavam para fazer o treinamento, mas antes eles analisavam uma escala visual de percepção de dor muscular que vai de 0 a 100, sendo 0 sem dor e 100 o máximo de dor possível que você está sentindo, para investigar, ver se tinha diferença entre os 2 grupos. Faziam de novo os exercícios, né, o agachamento, no caso, fazia de novo 10 séries, 5 RMs, e no final do treinamento tomavam ou o carboidrato ou o BCA. 24 horas depois, faziam as mesmas coisas, que eles chamaram de bout free, a terceira batida, o terceiro dia de treinamento. Aí eles tiveram um off day. O que é esse off day? O dia sem treinamento, mas mesmo assim tomaram o carboidrato com BCA ou somente o BCA. É importante falar que eles controlaram a dieta para não ter viés de pesquisa, e o T2 é exatamente igual ao T1, ou seja, para fazer as comparações devidas em relação ao experimento. Então eles fizeram aí 3 dias separados aí por 24 horas de treinamento intenso para tentar identificar qual tipo, né, de macronutriente ou o BCA que poderia atenuar o dano muscular. Além do controle das dietas, né, os autores trazem como que era essa suplementação. BCA com carbo, o BCA era 3 gramas de leucina, muito importante para a síntese proteica, 1 grama de isoleucina, 2 gramas de valina, que são os aminoácidos que formam os BCAAs, e mais 2 gramas de carboidrato. Esse era um grupo que tomava isso. O outro grupo tomava 42 gramas de carboidrato, divididos aí nesse tipo de carboidrato, frutose, glicose e sacarose. Vamos ver as análises, então, ou seja, os resultados que eles encontraram em relação à escala visual analógica, ou seja, a percepção de dor muscular. Não teve diferença nenhuma dia após dia, nem comparado o início do programa com o final do programa. Tanto quem tomou carboidrato, tanto quem tomou BCA com carboidrato, teve a mesma sensação de dor muscular que foi aumentando dia após dia, que é normal de acordo com o programa de exercício. Em relação aqui à figurinha da esquerda, que mostra a capacidade de levantar peso, ou seja, um teste físico, tanto o grupo que tomou carboidrato quanto o grupo que tomou BCA com carboidrato, não teve diferença aí no peso levantado nos testes físicos quando comparado do início ao final do programa. Então o BCA não teve tanta diferença assim comparado ao carboidrato. E o total de peso levantado durante os dias de treinamento, né, Bout 1, Bout 2, Bout 3, também não teve grandes diferenças aí, o que mostrou que é normal que nós vamos reduzindo a quantidade de peso levantado, e com isso, né, não teve nenhuma diferença em quem tomou carboidrato ou quem tomou o BCA, pessoal, ok? E é interessante que a ingestão de carboidrato promove um aumento mais acentuado da insulina, que é um hormônio importantíssimo para a síntese proteica. O BCA ele não é tão insulinogênico assim quanto o carboidrato, por isso que hoje nós utilizamos estratégias de carboidrato mais proteína e mais creatina, quando se pensa em síntese proteica, e ainda o carboidrato ele possui um melhor custo-benefício comparado ao BCA. Se nós pensarmos no carboidrato em termos de compra, é um produto que relativamente é mais barato do que um BCA, um produto de alta qualidade, e você vai gastar muito mais do que um carboidrato. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, assina o canal, isso ajuda muito esse canal, esse projeto crescer. Me siga no Instagram, eu vou ter maior orgulho de receber vocês lá. Eu agradeço a atenção de todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.